Fala galera da Malheiros TV, estamos aqui para mais um giro pelo mundo. E hoje a nossa parada é no Reino Unido, mais precisamente na Inglaterra, para entender por que as pessoas estão protestando e por que um clima político tenso se criou em torno de um projeto de lei. Então se segura na cadeira e aumenta o som do telefone, porque hoje a Malheiros TV vai falar do Kill the Bill. Roda a vinheta, Rafa! Olha, antes de começar, eu já vou pedir para você dar aquele like gostoso, porque ajuda muito a gente aqui. E no final desse vídeo, se você gostar do conteúdo, manda ele para um amigo. Ou, como a gente dizia no teatro, se não gostou, indique para o inimigo, também serve. Bom, vamos lá. O que está acontecendo em várias cidades da Inglaterra é uma resposta a um projeto de lei apresentado pelo atual governo que aumenta o poder da polícia frente a manifestações e até direitos individuais. Esse movimento contra o projeto de lei está sendo chamado de Kill the Bill. É claro que esse nome lembra o clássico filme de Quentin Tarantino, mas o nome vai muito além de uma referência cinematográfica. O termo pode ser traduzido como matem a lei, o que faz mais sentido, porque os protestos têm a intenção de impedir que essa lei, que a gente já vai explicar, passe e se efetive. Mas como treta pouca é bobagem, vale lembrar que muitas vezes a polícia também é chamada de The Bill. Ou seja, algumas pessoas que defendem a lei, principalmente do Partido Conservador, estão falando que o nome é uma apologia ao fim da polícia. Eu estou sentindo uma treta! Imagina quanta discussão não cabe só por causa do nome e a gente nem começou a falar do problema. Bom, agora que eu já passei a carroça na frente dos burros e não comecei pelo começo, vamos fazer o que a gente sempre faz aqui pelo canal e vamos começar pelo começo. Então vamos lá. Alguns setores ingleses já reclamam de protestos que incomodam a ordem pública tem um tempo. A gente teve o último momento desses em abril de 2019, quando rolou uma manifestação estática. Lembra? Aquele protesto que as pessoas ocuparam as ruas paradas? Na época, o pedido era de uma posição mais contundente em relação aos impactos ambientais e às mudanças climáticas no mundo. O protesto foi liderado por um grupo chamado Extinction Rebellion. Essa manifestação gerou muita repercussão, porque autoridades, principalmente do Partido Conservador, que é o partido do atual primeiro-ministro Boris Johnson, reclamaram que a polícia não tinha ferramentas legais para acabar com aquilo. Essa frase que eu acabei de usar pode passar batida para algumas pessoas, mas muita gente achou essa argumentação absurda. Que coisa absurda. Afinal, a polícia já tem artifícios legais para acabar e agir em manifestações violentas, mas diante de qualquer situação de crime. É óbvio que a polícia tem como agir, mas agora a discussão colocada punha em risco o direito de se manifestar pacificamente. E esse é o principal argumento das pessoas que não querem que essa nova lei passe: o risco da perda de direitos básicos da democracia. O projeto de lei, que já recebeu um primeiro sinal favorável à sua aprovação, determina, por exemplo, que a polícia tem o direito de estipular o tempo que uma manifestação pode durar, e não as pessoas que estão se manifestando. E outra coisa, a polícia teria o poder de interromper manifestações que fizessem barulhos considerados inaceitáveis. Ou seja, pode se manifestar, mas não atrapalha ninguém. Outro termo mal explicado na lei é o poder de parar manifestações que causem perturbação grave. Essa decisão seria do Ministério do Interior, órgão que cuida da segurança do Reino Unido, sem ter que passar pelos políticos do Congresso. Aí, mais uma crítica forte por concentrar ainda mais poder nas mãos de uma única área. O Ministério do Interior argumenta que as leis que cuidam disso foram feitas em 1986, ou seja, elas são muito antigas e precisam de revisão. E aí, vamos ser sinceros, né? Várias leis precisam ser revistas de tempos em tempos, isso é um fato, mas vale lembrar que a qualidade da revisão e a intenção são coisas que importam muito. Outro ponto super polêmico que a proposta trouxe é a pena máxima de 10 anos de prisão para quem danificar uma estátua. Esse é o momento que você pensa, mas Malheiros, você está dizendo que já não tinha nenhuma lei para isso? É claro que tinha. O patrimônio público é uma das maiores preocupações do Estado. O que choca é a incoerência quando comparamos a possível sentença máxima com outras leis. Por exemplo, a pena máxima para agressões sexuais contra mulheres é metade do tempo previsto para quem danificar uma estátua. Aliás, o papel das reivindicações femininas nesse processo
é um ponto importante demais. Um dos grandes estopins das manifestações veio junto com o caso de Sarah Everard, uma mulher de 33 anos que foi sequestrada e morta quando voltava para casa. Uma homenagem foi feita em Londres. A ideia era lembrar o caso de Sarah e pressionar as instituições a olharem para essa questão com urgência. Mas esse encontro foi terminado pela polícia usando um outro argumento real, mas que inflamou muito os protestos. Por conta das restrições pela Covid-19, as reuniões maiores foram proibidas. Esse foi o argumento da polícia para acabar com os protestos. Mas essa atitude serviu para deixar tudo ainda mais pesado. Por quê? Vou até dar uma respirada agora porque esse é o grande clímax da história. O principal suspeito de ter sequestrado e matado Sarah é um policial. Essa lei, com as reformas no setor de segurança que está sendo contestada, se chama oficialmente Projeto de Lei da Polícia, Crime, Sentenças e Tribunais. E foi criando uma cisão cada vez maior no país. Até que em Bristol, no oeste inglês, aconteceu um protesto com mais ou menos 3.000 pessoas que pediam o Kill the Bill, assim como os outros. Quando umas 500 pessoas começaram a apedrejar delegacias, queimar carros de polícia e, a pior parte, atacaram os policiais. Foram mais de 20 feridos, com 2 casos graves. Esse episódio pode comprometer todo o protesto. A violência em Bristol pode ser um grande argumento para dar o poder de encerrar manifestações à polícia, com a ideia de que todo protesto pode ganhar esse contorno violento. Muitos participantes dos protestos, políticos favoráveis e movimentos sociais que apoiam a causa, como Black Lives Matter, condenaram a violência por parte dos manifestantes e chamaram a atenção do perigo disso acelerar a aprovação do projeto. Vamos lembrar que pouco antes disso, a França também teve movimentos parecidos em relação a mudanças de lei, de segurança e violência policial. Pessoal, esse foi mais um vídeo da Malheiros TV. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esse assunto. A gente quer agradecer muito aqui os comentários das pessoas que divulgam. Isso dá muita vontade da gente continuar trazendo assuntos aqui para vocês interessantes. Então, um beijo, indiquem esse vídeo para algum amigo. Quem não gostou, manda para algum inimigo e vamos tentar aumentar um pouco mais aqui o nosso canal e as nossas discussões. Valeu!